Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, vai deixando o seu like. Então, o Donald Trump colocou na mão do Jared Kushner e da Ivanka Trump a questão do coronavírus, e também eles vão decidir se os Estados Unidos voltam a abrir seu comércio ou não. Here we go again. Witch hunt after witch hunt after witch hunt. Let me introduce Jared Kushner to speak about the work that he's been doing, working with FEMA on ensuring a strong supply chain to meet this moment. Jared? When the Vice President first asked me to help on the task force with different tasks, I asked the President what he expected from the task force and how I can best serve him and the task force. Olha que interessante. Os Estados Unidos vai começar a fazer uma tatuagem como uma carteira de vacinação para as pessoas que vão receber a vacina já lá nos Estados Unidos. É uma identificação, vai ser uma caderneta de vacinação. Tatuagem invisível do MIT pode substituir a carteira de vacinação. Em tempos de movimento anti-vacina, saber quem está com carteirinha de vacinação em dia é um desafio ainda maior para profissionais de saúde, que também tem que contar com o fato de que muitas pessoas nem se lembram guardar o documento. Para resolver essa questão, cientistas de Massachusetts, Institute of Technology, desenvolveram uma tatuagem invisível que funciona como carteira de vacinação subcutânea e pode ser consultada com apenas um smartphone. Considerando que cartões de vacinação em papel geralmente são perdidos ou não existem, e os bancos de dados eletrônicos são desconhecidos, essa tecnologia pode permitir a detectação rápida e anônima do histórico de vacinação dos pacientes, para garantir que todas as crianças sejam vacinadas, diz Kevin McHugh, membro da pesquisa, em comunicado. Vale lembrar que essa tatuagem ela vem com QR Code, todo mundo vai ter. Então todo mundo que receber a vacina vai ter que ter isso. Ela vale por 5 anos e vai começar nos Estados Unidos com a ideia do Jared Kushner junto com a FEMA. Uma outra reportagem. Olha aqui como é pequenininha. Vacina dos Estados Unidos contra a Covid-19 tem resultados positivos. A mais nova candidata à vacina contra o coronavírus teve resultados positivos no primeiro teste em animais. Apelidado de Pitkovac, o fármaco aplicado em camundongos foi capaz de estimular a produção de anticorpos suficientes para a neutralização do SARS-CoV-2 dentro de 2 semanas depois da aplicação. Apesar do avanço, o estudo ainda requer o acompanhamento a longo prazo dos animais em que a vacina foi testada para confirmar a imunização. Os camundongos que receberam a vacina da Merck, por exemplo, mantiveram a imunização por 1 ano. A situação da vacina contra a SARS-CoV-2 parece repetir o efeito. A base para a vacina já existia graças a estudos anteriores para vacinas contra o SARS e a Merck, segundo os pesquisadores. Daí em diante, o que o grupo fez foi aplicar uma técnica já utilizada para vacinas contra a gripe, que consiste em usar pedaços da proteína do vírus, cultivada em laboratório para induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos. A administração da vacina será por meio de matrizes de microagulhas dissolvíveis, ou seja, uma peça cujo tamanho não excede a ponta de um dedo e que tem cerca de 400 microagulhas feitas de açúcar e com pedaços da proteína do vírus. Essa peça é colocada na pele do paciente como se fosse um adesivo e por meio das agulhas que liberam a vacina sobre a pele, o fármaco chega ao organismo. Além disso, a matriz de microagulhas se mantém como curativo, uma vez que as agulhas dissolvem na aplicação. O uso dos adesivos de microagulhas ajuda a evitar irritações na pele e infecções causadas durante
a retirada de agulhas ou quebra de microagulhas não dissolvíveis. De acordo com os pesquisadores, o sistema produtivo da vacina é escalável, ou seja, pode ser reproduzido com facilidade para atender a demanda. Isso porque tanto as células utilizadas para a produção das proteínas do vírus, quanto as matrizes de microagulhas podem ser produzidas em massa. Outra boa notícia neste caso é que a vacina não precisa ser mantida em refrigeração, pode ser armazenada em temperatura ambiente até a aplicação, reduzindo os custos de transporte e armazenamento refrigerado. Em comunicados, pesquisadores dizem acreditar que a urgência da demanda por uma vacina contra o coronavírus pode cortar de 1 ano para alguns meses a concessão de autorização para o início dos ensaios clínicos com testes em humanos. Isso já está começando lá nos Estados Unidos. Essa é uma notícia na Coreia do Sul, que depois de 70 dias que a pessoa contraiu o vírus, ainda pode manifestar a doença. Descobriu-se também que pessoas que já haviam sido contraído o vírus testaram quase 70 dias depois também que positivo. E outra coisa que descobriram também, as pessoas que pegaram o coronavírus, nem todas criaram anticorpos, ou seja, tornaram a pegar. Então estão descobrindo coisas sobre essa doença que ainda não sabia. Ou seja, a pessoa pode pegar e continuar sem o sistema imunológico estar se defendendo dessa doença. Ou seja, não cria anticorpos. Segundo, não é 40 dias, agora é 70 dias. E outras coisas vão se descobrindo. Aqui no Brasil, estão tentando tratar com aquela vacina BCG, que todo mundo já recebeu, porque dizem que tem um teste aí que eliminou o vírus em 94%. Mas vacina mesmo, que teve 100%, foi essa daqui dos Estados Unidos, liderada pela FEMA e pelo Jared Kushner, junto com a Ivanka. E eles é que vão falar se o comércio dos Estados Unidos vai ser reaberto ou não. Bill Gates pede um certificado digital para identificar quem recebeu a vacina contra o Covid-19. Esse certificado digital é o mesmo que o Jared Kushner, junto com a FEMA, estão fazendo lá nos Estados Unidos, essa tatuagem. No Brasil também vai chegar, o Bolsonaro já tinha falado sobre isso, de um código com nossas digitais, que é uma identificação. Isso é uma coisa mundial e agora foi acelerada por causa do coronavírus. Mas isso já estava para acontecer. Isso aqui é uma figura de um meteorito que caiu lá no Peru, no dia 15 de abril. Teve também 15 movimentos de vulcão. Os vulcões voltaram à ação, 15 vulcões. Tivemos terremoto também em Israel. Agora uma notícia. Presidente de Israel pede ao parlamento que forme um governo. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, solicitou nesta quinta-feira, dia 16, ao parlamento que encontre um candidato para formar um novo governo, após o fracasso das negociações entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu rival Benny Gantz. Os dois líderes políticos não conseguiram chegar a um acordo para formar um governo de união antes do fim do prazo estabelecido por Rivlin, na quarta-feira à noite. Como determina a lei de Israel, a tarefa cabe agora ao Knesset, o parlamento, que tem 3 semanas para recomendar a Rivlin um deputado que enfrentará o desafio de formar o governo. Negociação com prazo expirado. Os negociadores do Likud, partido de direita liderado por Netanyahu, e do Azul e Branco, a colisão do centro-direita liderada por Gantz, anunciaram que, apesar do prazo legal ter expirado, devem continuar negociando. Vários analistas políticos, no entanto, questionam se Netanyahu, que seria julgado por corrupção em março e viu o processo adiado em consequência
da pandemia do novo coronavírus, está realmente disposto a compartilhar o poder com Gantz. O chefe de governo poderá optar por prolongar o bloqueio e provocar a convocação de novas eleições legislativas, que seriam as quartas do país sem a formação de um governo. Enquanto isso, Netanyahu, 70 anos, permaneceria no poder à espera de uma definição sobre seu futuro político. O primeiro-ministro israelense, o político que permaneceu mais tempo no cargo desde a criação do Estado hebreu, está fortalecido no momento por pesquisas que mostram sua liderança, em particular graças à sua gestão da crise do Covid-19, que registra mais de 12 mil casos e 130 mortos em Israel. Então Israel pode ir para as quartas eleições. Isso aí é incrível. É só em Israel que acontece isso. Essas são as notícias que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe vocês. Então vocês estão vendo essa notícia do Covid-19, que vai ser uma vacina vindo com o QR Code. É extraordinária. Ou seja, os Estados Unidos começam a ser o primeiro país a ser marcado com essa tatuagem que vem com microagulhas e que vem com uma identificação. Outros governos no mundo estão usando isso daí como uma bolsa financeira. Usar essa tatuagem do QR Code como uma bolsa financeira pós-coronavírus, porque essa epidemia vai durar até 2022, dizem, e vai criar sérios problemas na economia. Então, os outros países também estão com essa ideia do QR Code como uma tatuagem para receber uma bolsa financeira. Olha o nível que as coisas chegaram. Que Deus abençoe vocês.